Boa tarde, 23 de abril, Dia Internacional do Livro. Aqui no estúdio a gente discute a importância da literatura para as crianças. E o Nesp Notícias de hoje mostra também. Na sessão da Câmara pós-feriadão, 2 assuntos tradicionais na tribuna: saúde e IPTU. Feira do Livro Infantil segue até o dia 30 de abril. A gente começa a edição de hoje falando sobre política. Por causa do feriadão, a sessão semanal da Câmara de Bauru foi realizada na terça-feira e não na segunda, como de costume. Saúde e IPTU voltaram ao foco. O reajuste do IPTU na cidade continua a movimentar a sessão da Câmara. Nesta terça-feira, o presidente da Casa voltou a falar sobre a necessidade de revisar o projeto de lei aprovado no fim do ano passado. Para a Bussola, se nada for feito, as próximas gestões terão dificuldade em equilibrar o orçamento. Nós sabemos que a planta genérica que foi aprovada aqui na cidade de Bauru, ela teve algumas distorções. Não foi possível o legislativo, da forma que foi enviado, de forma rápida, para que os vereadores fizessem uma análise melhor dessa planta genérica. E agora nós queremos discutir esse assunto. Nós vamos convocar agora no intervalo regimental o secretário de Finanças para que venha a essa casa, para que nós começamos a dar o primeiro passo para a rediscussão da planta genérica no nosso município. Mas, para o líder do governo na Câmara, se forem feitas, as mudanças devem ser pontuais. Bom ou não, quem votou o projeto foi a Câmara. Então, aqueles vereadores que criticam, discutiram e votaram o projeto. Esse é um primeiro ponto. Agora, adequações são possíveis e eu entendo até que necessárias em alguns pontos do projeto. Hoje, o que está sendo feito hoje é em relação ao IPTU do ano passado. Para o ano que vem é que nós podemos ter alguma dificuldade. Então, nós temos até o final do ano para encontrar um caminho junto com o prefeito, junto com o secretário de Finanças, encontrar um caminho para que no ano que vem, onde pode haver uma explosão desses valores, a gente possa controlá-los. Como? Através de uma nova planta, que eu acho que demora, não dá tempo no ano que vem, mas principalmente de fatores redutores do valor venal dessas propriedades. Outro assunto que mais uma vez ganhou repercussão foi a saúde. Dessa vez, o motivo foi o fechamento da UPA Ipiranga no feriado por falta de médicos. Para o vereador Fabiano Mariano, o problema seria administrativo. Segundo ele, existem médicos para serem contratados, mas a prefeitura já teria atingido o teto de contratações, segundo a lei de responsabilidade fiscal. Alguém não fez o dever de casa como deveria ser feito. Porque todos os governantes, quando assumem os seus governos, sabem do limite prudencial. E o município do Porto de Bauru ficar engessado e não poder contratar médico algum, ou melhor, servidor público algum, por conta do limite prudencial, tem que se explicar. Ainda segundo o vereador, se a Fundação de Saúde já estivesse em funcionamento, esse problema poderia ser resolvido. A fundação, ela seria um mecanismo para não estar dentro do limite prudencial, né? A lei de responsabilidade fiscal não entraria nesta questão da Fundação de Saúde. Olha, seria uma alternativa para a contratação emergencial dos médicos, mas até hoje, já passado mais de um ano da aprovação do projeto da Fundação de Saúde, nós não vemos isto andar, isto sair do papel. Mas, para Purini, não dá para contar apenas com a Fundação para resolver os problemas da saúde no município. Nós não podemos criar na cabeça das pessoas a ilusão de que a hora que a fundação estiver instalada, os problemas da cidade na área da saúde estão resolvidos. Não será tão simples assim. Agora, do ponto de vista de contratação hoje, que o município está impedido por conta da lei de responsabilidade fiscal, aí sim seria possível. Mas, além disso, nós vamos rediscutir carga horária, rediscutir o salário desses médicos, enfim. A conta não é tão simples ou tão matemática assim. Ainda sobre saúde, o vereador Roque Ferreira fez um pedido formal ao prefeito Rodrigo Agostinho para que ele envie um projeto de lei à Câmara para criar o cargo de médico socorrista no município. Hoje a cidade conta com 4 UPAs, mas em nenhuma delas é feito atendimento infantil. Com a proposta do vereador Roque Ferreira, crianças de até 13 anos seriam atendidas pelos médicos socorristas nas próprias UPAs. A medida reduziria as filas
filas no pronto atendimento infantil. De acordo com o vereador, nesse caso, não seria preciso esperar a Fundação de Saúde entrar em funcionamento. Não necessitaria da fundação. Nós temos vários médicos que, por conta do ponto eletrônico, estão saindo do serviço público. Seria fundamental, então, que o secretário de Saúde fizesse o levantamento dessas exonerações das pessoas que saíram, viu o quantitativo de médicos que ele necessitaria, então daria prioridade num concurso público, criando essa carreira para os médicos socorristas. Ainda segundo o Roque, por conta da falta de atendimento pediátrico nas UPAs, a cidade tem perdido verbas federais destinadas à manutenção das unidades, que variam de 1 a 4 milhões de reais. O impacto para a população é que o serviço e o atendimento nas unidades básicas, nas unidades de pronto atendimento, eles vão continuar sendo mantidos, mas sem uma qualificação, uma requalificação dos atendimentos, inclusive com a contratação de novos profissionais, porque os recursos que vêm para as UPAs também podem ser utilizados para isso. Vamos saber agora como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove em pontos isolados no norte e no sul do estado de São Paulo. A alta nebulosidade se mantém amanhã, podendo trazer chuvas no período da tarde em qualquer região. Em Bauru, as chances de termos chuva nesta quarta ainda são mínimas. A previsão para amanhã também é de tempo estável. Agora a umidade do ar é de 79%. Praticamente não venta neste momento. A temperatura mínima hoje foi de 17 e a máxima de 24 graus. Nesta quinta-feira, os termômetros devem variar entre 19 e 27 graus. 2 novos casos de dengue foram confirmados hoje em Bauru. Com eles, a cidade totaliza em 2014 78 casos da doença. As equipes de combate às endemias continuam atuando na cidade, mas é importante a colaboração de todos. Evite deixar água limpa parada em pneus, garrafas ou em vasos de plantas. Esses são os locais propícios para a reprodução do mosquito transmissor da doença. A gente vai agora para um rápido intervalo e na sequência você vai ver. Feira do Livro Infantil começa em Bauru. O Nesp Notícias volta já já. De volta com o Nesp Notícias e a gente quer saber a sua opinião. Você acha que as empresas devem reservar vagas específicas para determinados grupos? Sim, para garantir a oportunidade de todos ou não? Não deve haver distinção entre os candidatos. Vote em nosso site ou então acesse o conteúdo interativo aí no seu televisor digital. Você que nos assiste pelo canal 46.1 vê no canto superior da sua tela um ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto para ver conteúdos extras e participar da nossa enquete. E a gente fala agora sobre literatura. A livraria móvel da Unesp está mais uma vez aqui em Bauru. O caminhão fica estacionado em frente à cantina da Faculdade de Engenharia até sexta-feira. São quase 3 mil títulos e os descontos são de 30% para os livros da editora Unesp e de 10% para publicações de outras editoras. Sociologia, economia, matemática. Tem obras de todas as áreas do conhecimento. E tem também aqueles títulos que estão sempre nas listas dos mais vendidos. A ideia não é só trazer coisas acadêmicas, é um projeto também de incentivo à leitura. É trazer o que os alunos gostariam de adquirir. Se eles estão procurando por best-seller, por que não trazer best-seller? A gente, de uma forma geral, quer trazer para o aluno aquilo que ele tem vontade de ler, sem nenhuma política, sem nenhuma proposta de indicar livro, de vetar livro. O aluno, o professor, a comunidade escolhe aquilo que quer ler. O projeto começou em 2012. É a segunda vez que a carreta vem a Bauru. O horário de atendimento é das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde até às 8 horas da noite. E hoje, no Dia Internacional do Livro, foi aberta a Feira do Livro Infantil de Bauru, uma forma de incentivar crianças a cultivar o hábito da leitura.
A criatividade dos bonecos conta uma história cheia de fantasia no teatro, imaginação que também cabe numa folha de papel, na oficina de desenho e pintura. Mas o faz de conta está guardado mesmo no meio destas estantes. A Feira do Livro Infantil de Bauru desperta a curiosidade dos pequenos leitores. Por que você escolheu esse? Porque eu gosto muito de dinossauro. O que mais você gosta de ler? De carro e de moto. A feira vai até o dia 30 de abril. 25 mil crianças devem passar pelo Teatro Municipal. Todos os workshops, as conversas, a contação de história, traz essa questão da importância da leitura, despertar o nosso jovem, principalmente as nossas crianças, para essa questão da leitura. Então, começa, por exemplo, a contação de história, ele começa ouvindo, se envolve nesse universo, a partir daí a gente imagina que isso propicia condições dele não só passar a contar a sua própria história, mas também, quem sabe, a escrever a sua própria história. Durante uma semana, esta turma vai conferir os títulos das livrarias e distribuidoras. Maria Luísa participou de 12 das 14 edições da feira, sinal de que o público infantil representa um bom negócio. Tem bastante venda, viu? E as crianças têm acesso, eles escolhem, eles que vê o que eles gostam, porque o interesse é esse, é você fazer com que a criança leia o que ela goste, não que ela é obrigada. Tudo que é obrigado, eles não querem. Alguns livros ensinam truques de mágica. Outros resgatam o antigo hábito de escrever um diário. E no último capítulo, as leitoras podem fazer suas próprias anotações. E em vez dos contos de fadas, tem leitora que prefere saber mais sobre a vida dos ídolos. Por que você comprou esse livro? Porque eu gosto do Action, eu sempre quis ter o livro. Em tempos de internet e smartphones, os livros provam que ainda fazem bastante sucesso. Gostei de um monte de livros, de magia, de princesa, de criar um look lá da Monster High. Eu gosto também do autor Geraldo, Monteiro Lobato e também de uns livros de Clube Penguin lá. E tem pai que faz questão de incentivar o hábito de leitura dentro de casa. Ela adora ler, desde pequena ela vai em banca de jornal, já quer pegar revista, livros, gibi, ela tem coleção da Turma da Mônica Jovem toda, ela quer ler a todo momento. As atividades continuam até a semana que vem. Amanhã tem apresentação teatral, cinema e oficina de contação de histórias. A programação completa você encontra no link unesp.tv/Feira do Livro. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre a importância do estímulo à leitura. A professora da Unesp em Bauru, Maria do Carmo Kobayashi, conversa com a gente ao vivo. Participe da entrevista por telefone ou pela internet. Unesp Notícias volta já já. E agora a gente volta a falar sobre a importância da leitura. Nós vimos aí duas iniciativas nessa área, a Livraria Móvel da Unesp e a Feira do Livro Infantil, que foi aberta hoje em Bauru. Vamos conversar com a professora do curso de Pedagogia da Unesp, Maria do Carmo Kobayashi. Professora, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu é que agradeço o convite, Larissa. Um dos objetivos dessa feira é incentivar a leitura. E como que se faz isso? Com esse tipo de evento? Quais são as dificuldades, professora, de fazer com que nossas crianças leiam? Na verdade, uma feira dessa monta, realmente ela incentiva, ela mobiliza, ela faz com que as crianças saiam do espaço escolar, ou com suas famílias, ou com seus professores, com as escolas, e vão para esses espaços onde existe uma gama muito grande de objetos de leitura. Então, isso realmente incentiva essas crianças a terem acesso a obras que normalmente elas não teriam. É interessante a gente lembrar que o incentivo à leitura, ele não começa com uma criança aos 7 anos, que é normalmente ou na educação infantil, na pré-escola. Quando ela começa a ser alfabetizada formalmente. Exatamente. O incentivo à leitura, ela começa quando a criança nasce. Eu acho que vai ter um tempo que até quando a criança já tiver um pouco maior, que a mãe acalenta e já começa a contar história, né? Então, o incentivo à leitura, o incentivo aos processos de apropriação do mundo letrado, que não está restrito às obras escritas, ela começa quando a criança nasce. Oferecer materiais de boa qualidade, adequados, desafiadores,
é de suma importância. É isso realmente que vai fazer com que uma criança queira ler o que está escrito e entenda a função da leitura, que tudo que está escrito pode ser lido, que tudo que é falado pode ser postergado e ser escrito. E quando a gente fala do livro especificamente, não é qualquer livro que é indicado também, né, professora? Não é qualquer livro, você tocou num ponto de suma importância. Nós temos uma série de obras que são pouco adequadas, ou por inadequação de faixa etária, se bem que existe um debate muito grande de que não existe literatura infantil. Quando a literatura é boa, isso quando a gente está falando do suporte livro, né? Então não existe a boa literatura infantil ou a não boa, né? Se é uma literatura infantil de qualidade, ela conquista o coração, os olhos, o sentimento de adultos e de crianças. Entretanto, nós temos que saber que a criança, desde os bebês, existem características muito próprias, espaços próprios, tempos próprios para a leitura. Então, por exemplo, um bebê, quando ele está tomando banho, os livros de banho, eles são ótimos para que se mostre para a criança, né? Então, qualquer tempo é tempo, desde que se faça a adequação dos objetos a serem lidos, Larissa, e não só os livros. Nós falamos, você mesma, Maria do Carmo, disse que o livro é um suporte. E hoje as crianças crescem cada vez mais familiarizadas com tablets, mexendo no computador, são outros suportes também para a leitura. Mas de alguma forma eles ameaçam os livros ainda seriam os mais indicados? Livros não são objetos obsoletos, nem nunca, eu acredito que serão. Eu acredito que todos esses objetos que a cultura nos impõe são importantes. Essa criança, ela precisa ter tanto acesso aos objetos que a tecnologia nos dá, isso desde que o mundo é mundo, né? Assim como ao livro impresso. Então, acha-se muito interessante um bebê que começa a sentar e ele já folheia as páginas de um tablet e se ri porque ele não consegue fazer o mesmo movimento nas folhas de um livro ou de uma revista. Ambos são objetos importantes e os objetos escritos impressos, eles nunca vão deixar de existir, né? Então, eu acredito que todos esses suportes, eles são importantes, mas o que é mais importante são os conteúdos que estão nesses suportes. É isso que nós temos que cuidar também. E como se trabalhar a leitura, agora pensando nos espaços formais de educação na escola, de forma que ela não seja uma obrigação, de forma que a criança tenha prazer, vontade de ler, né? Nós temos o incentivo à leitura é fantástico, é importante. A criança tem que ter repertório para que ela tenha o pensamento convergente e divergente. O pensamento convergente é aquele que ela reproduz aquilo que ela vive, que é oferecido. E o divergente é aquele que abre os espaços. Os repertórios que ela tem, que ela recebe, que possibilitam ela pensar e criar a partir daquilo, né? Então, os espaços de leitura, eles devem oportunizar situações desse pensamento divergente. E o grande problema da escola, é o didatismo. São os livros sem poesia, são os livros que maltratam a escrita e que ficam dando falsas lições de moral. Os livros de pouca qualidade, quer seja nas imagens, quer seja na gramatura do papel, na sua apresentação, ou então o grande perigo, que é o preparo para o futuro. Você tem que ler isso porque isso vai cair no vestibular e o menino tem 6 anos. Como um fardo, né? Isso, não. E os professores e os pais também que separam, olha, até agora você estava brincando, agora você vai ler, você vai estudar. Não! Livros são objetos lúdicos. Eu, particularmente, trabalho com isso. A minha grande teoria, que eu acho que é a coisa mais importante que eu vejo dos meus estudos atuais, que eu tenho a pretensão de chamá-los de objetos lúdicos, que são pontes para a imaginação e para a fantasia. Eu não separo as brincadeiras, as cantigas, os trava-língua, os apólogos, a poesia, que são gêneros discursivos, da música, das encenações de teatro. Tudo isso é ponte, Larissa, justamente para se trabalhar a imaginação e a fantasia, que é o que nos diferencia de todos os outros entes viventes na Terra, né? E são esses objetos realmente que fazem a criança falar igual o Lobo Mau, igual o Chapeuzinho Vermelho ou igual a Tinkerbell.
A gente não pode deixar de considerar a produção que está sendo, os filmes, os vídeos. Só que nós temos que ter olhos para sentar com essa criança e acompanhar esse material, essa produção cultural que está sendo feita para essa criança. E o papel dos pais é fundamental também, né? Dos pais e dos professores. Eu, particularmente, eu posso não ir em filmes que são importantes, assim, culturalmente, ou que são filmes para desfrute, para o lazer. Mas como eu sou especialista na área, a primeira coisa que eu faço é ter acesso a essa produção, até para eu não me posicionar contra, sem saber o teor. Então, pais, professores, quem lida com educação tem que estar muito por dentro de tudo o que aconteceu na história da literatura, como ela nasceu, quais são os objetos da cultura para a criança, quais são os lançamentos, até para a gente ter o que conversar com eles. Tá certo, Maria do Carmo. Muito obrigada por mais uma vez qualificar essa discussão sobre o incentivo à leitura. Eu é que agradeço, Larissa. E aproveitando que a gente está falando de leitura, de cultura também, claro, uma dica para hoje é o tributo a Clara Nunes no Sesc. A voz da sambista Fabiana Cosa comanda a atração. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender, quem quer comprar? Pede moleque, alecrim, canela, moleçada que me deixa trabalhar. Cantora e jornalista, a paulistana Fabiana Cosa chega aos 16 anos de carreira com muita solidez. Afinal, qual intérprete pode dizer que é considerada pelo público e pela crítica como uma das principais da música brasileira contemporânea? Onde o magaeiro ia se animar, tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Aqui para Bauru, a Fabiana traz o trabalho mais recente, chamado Canto Sagrado. Uma apresentação cheia de garra e alegria, em que ela homenageia a diva do samba, Clara Nunes. E o momento para esse tributo não podia ser mais propício, viu? Já que o mês de abril marca os 31 anos de saudade da guerreira da MPB. Não sou de brincadeira, canto pelos 7 cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, ninguém vai tomar a minha bandeira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, ninguém vai tomar a minha bandeira. Muito bom, né? O show da Fabiana Cosa é logo mais às 9 da noite no Sesc. A entrada é de graça. O Nesp Notícias termina agora. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. As reportagens desta edição você revê em nosso site. Tchau! Cabresto e cavalo e rabichola, eu tenho pra vender, quem quer comprar? Farinha, rapadura e graviola, eu tenho pra vender, quem quer comprar? Pavio de candeeiro, panela de bar, ô menina, vamos embora, tenho que voltar. Chachá, um cansado que nem boi de cabra, alpargata de arrasto não quer me levar. Porque tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Reseca de porcina fazendo renda, e o ronco do fole sem parar. Tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem saca de porcina fazendo renda, e o ronco do fole sem parar.